Amados, paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 24 do Evangelho que Mateus escreveu. Capítulo 24, nós iremos ler a partir do versículo 15, continuando no sermão profético proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo de número 15 ao versículo 31. Mateus capítulo 24, versículos 15 a 31. Vocês encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, amados: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Vocês podem sentar. No mundo tereis tribulações. Nós vamos estar abordando exatamente esse aspecto das tribulações e da tribulação futura, conhecida como grande tribulação. Amados, é uma das palavras mais claras, mais simples saídas dos lábios de Jesus é que no mundo nós teríamos tribulações. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. E parece que essa palavra de Jesus, por não ser muito agradável aos ouvidos, nem muito boa de ser conhecida, ela tem uma dificuldade de conscientizar os cristãos de que o sofrimento, ele caracteriza a história da igreja. A igreja, ela é a comunidade do sofrimento. Se aqui no Brasil nós gozamos de liberdade religiosa, podemos estar aqui num culto, né, nesse clima gostoso, nesse frio, despreocupadamente sentados aqui para ouvir a palavra, com a Bíblia na mão. Hoje na Coreia do Norte, cristãos estão presos dentro de containers,
quando durante o dia faz um calor insuportável, à noite o frio intenso. Então, cristãos hoje estão dentro de containers na Coreia do Norte. Outros estão perdendo sua vida no norte da África por perseguição do Islã. Na Indonésia, muitos cristãos têm sido executados. Então, segundo os estudiosos da história atual de missões, hoje, anualmente, morrem mais cristãos do que nos 3 séculos de perseguição que a igreja sofreu quando ela surge em Jerusalém. Então, amados, esses cristãos, eles pagam um alto preço para servirem a Jesus. Nós não sabemos muito bem, nós não conhecemos, com exceção dos que começaram implantando o evangelho aqui em terras brasileiras, né, que foram perseguidos, mas nós hoje não temos conhecimento desse tipo de perseguição que pode nos custar a vida. Mas, amados, o próprio Jesus, ele falou que a tribulação está tão ligada ao seu seguidor, que o seguidor de Jesus não pode esperar um tratamento melhor do que aquele que foi dado a Jesus. Se nós formos para o capítulo 15 de João, evangelho que João escreveu, capítulo de número 15, versículo 20, nós iremos ler palavras do próprio Jesus que nos dizem assim. No capítulo 15 do evangelho que João escreveu, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 15, versículo 20, de João. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então nós não somos maior que Jesus. A igreja às vezes quer ser. Eu acredito que a proposta da teologia da prosperidade, dessa teologia que diz que você não sofre, que tem coragem de colocar assim. Eu passei por uma dessas igrejas e tinha assim a frase imensa colocada na frente daquela igreja: pare de sofrer. E quando eu li aquela frase, eu já comecei a sofrer por querer parar de sofrer. Começou a me dar sofrimento, já comecei a sofrer. Então, uma igreja que diz pare de sofrer, ela está ignorando que o próprio Jesus disse assim: se me perseguiram, irão perseguir vocês. Então nós não podemos esperar um melhor tratamento. Eu acredito que uma das razões pelas quais nós, cristãos brasileiros, não temos sofrido tanta perseguição é porque o nosso cristianismo não tem incomodado muita gente. O apóstolo Paulo, ele disse que os que desejam servir a Jesus piedosamente sofrerão perseguição. Então, às vezes eu fico assim, um tanto intrigado, porque é que a igreja brasileira, a igreja evangélica, que em 30 anos saiu de 6% para 22% da população brasileira, ela não tem sido tão perseguida assim. É verdade, existem alguns focos, algumas restrições, uma perseguição velada, mas eu vejo assim que o nosso cristianismo ele não tem incomodado. A nossa luz não tem sido tão forte a ponto de incomodar os olhos doentes de uma sociedade. E nós precisamos estar atentos, amados, porque isso pode mudar. Porque Jesus Cristo deixou bem claro que o caminho é estreito. E nas suas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no capítulo número 5 do Evangelho que Mateus escreveu, Jesus Cristo deixou bem claro que o sofrimento pelo Evangelho, pela justiça, é um sinal do discipulado cristão. Da mesma forma que o coração puro é evidência
de que você nasceu de novo, quando o Senhor purifica seu coração, a perseguição faz parte da agenda de quem serve a Jesus. Nós iremos fazer uma distinção clara, porque existem as tribulações que fazem parte da história, da caminhada da igreja. Existe um período específico e pontual na escatologia bíblica, chamada de a grande tribulação. Durante toda a história da igreja, desde o primeiro século até o século 21, a igreja tem sido uma comunidade que tem sofrido sempre perseguição por parte de um mundo que jaz no maligno, de uma sociedade cujos valores são anticristãos. A igreja tem sido muitas vezes perseguida até dentro dela, como aconteceu na Idade Média, com a criação do Tribunal de Inquisição, como aconteceu até no período da Reforma Protestante, com as guerras que surgiram entre protestantes e católicos. Então, essa história da igreja ela está sempre marcada por sofrimento. Mas num cristianismo como o nosso, mimado, nós estamos vendo surgir uma geração de cristãos mimados, que não estão, em hipótese nenhuma, cogitando a possibilidade de sofrer qualquer tipo de prejuízo por amor a Cristo. Nós não temos na nossa agenda, pode ficar certo disso, qualquer possibilidade de estarmos, às vezes a tentativa, a mensagem é que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai sair somente ganhando, jamais perdendo. Jamais você vai sofrer prejuízos de qualquer espécie. Então, essa agenda, essa mensagem que ela é incutida na mente da igreja, ela deixa os cristãos dos nossos dias como cristãos mimados. Um cristão americano, um professor de teologia dos Estados Unidos, olhando o cristianismo americano, e isso eu acredito que pode ser trazido para aqui, ele disse que o cristianismo americano ele tem quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade. Quilômetros, nós somos muito parecidos com aquela criança que acordou à noite no escuro gritando: mamãe, eu cresci. Mamãe, eu cresci, mamãe, eu cresci, gritava. A mãe correu às pressas, acendeu a luz, e aí deu uma gargalhada e disse: filhinho, você não cresceu não, é que você está atravessado na cama, por isso seus pés estão passando. Nós pensamos que temos crescido, nós estamos atravessados, amados. O nosso crescimento tem sido um crescimento, muitas vezes, numérico apenas. A igreja brasileira hoje representa mais de 40 milhões de membros da igreja evangélica. Nós temos a capacidade de influenciar nos resultados de uma eleição presidencial. Mas, amados, nossa influência na sociedade ela é mínima. Nós não temos tido o poder dado por Jesus de ser sal da terra. Nós não temos conseguido ser luz do mundo. E é preciso que a igreja desperte, porque eu acredito que um dos mecanismos que Deus usa durante a história da igreja para despertar a igreja é o sofrimento. O C.S. Lewis, que foi o escritor das Crônicas de Nárnia, ele, nas suas palestras, ele sempre dava início às suas palestras com uma frase que ficou bem característica do seu pensamento. Ele dizia assim: o sofrimento é o megafone de Deus falando a um mundo ensurdecido. O sofrimento é o megafone de Deus falando a um mundo ensurdecido. Então, amados, podem ficar certos que o sofrimento ele é um instrumento didático de Deus. Deus usa a tribulação como uma vara disciplinadora. Ele usa a tribulação para seu povo como uma correção de rumo, de jornada, de caminhada. Não é que Deus não nos ame, de maneira nenhuma. Não é que de alguma maneira
venha a ser na nossa vida uma espécie de estraga-prazer. Não é que ele tem prazer, ele é uma espécie um Deus sádico, cósmico. Não, mas ele permite a tribulação porque ela faz parte da agenda da igreja. Ela faz parte da autenticidade do nosso discipulado. Por isso que eu gosto dessa frase do Dr. George Led, que temos aí na nossa apostila, que ele diz aqui, né, na introdução do nosso texto. Dr. George Led, ele diz que, a bem da verdade, experimentamos pouca hostilidade na América. De fato, em muitas cidades, é conveniente para os negócios ou para a posição social de alguém ser membro de alguma igreja evangélica. Isso tem mimado muitos crentes, levando-os a diminuir, a dormir com a sensação de que Deus não poderia permitir que o seu povo sofra sob uma perseguição tão devastadora. Então, quando eu conheci Jesus, em 84, não faz muito tempo, né, ainda quando eu andava com a Bíblia na mão, eu ouvia dos carros, dos ônibus, palavras como aleluia, farinha na cuia. As pessoas zombavam. Havia um preconceito claro, principalmente aqui no Brasil, quando você dizia que era crente. Nós não usávamos ainda essa palavra evangélico. Era crente, você era crente. Até algumas pessoas diziam que nós tínhamos entrado na lei dos crentes. Era essa a palavra. Você agora é crente, porque existia isso, né? A Assembleia de Deus muito forte, os anos 80 foram caracterizados por isso. A Assembleia de Deus muito forte, né? Crescendo sempre, e as igrejas históricas com pouco crescimento. Houve uma mudança significativa nas igrejas históricas, chamadas tradicionais, com encontro de casais com Cristo, trazido pela Igreja Católica, depois a Igreja Anglicana, ela adaptou para o universo evangélico, e aí depois vieram os encontros de jovens, depois os cursilhos, e aí essas igrejas, eu me lembro que a primeira igreja batista de João Pessoa, eu cheguei no ano de 87 a ir para um culto, que tinha 30 pessoas no culto. Hoje é uma igreja com mais de 3 mil membros. Quer dizer, houve um boom realmente nessas igrejas históricas. Hoje não só a Assembleia de Deus cresce, as igrejas evangélicas crescem. Surgiram então as igrejas neopentecostais. Neopentecostais que de repente encheram, compraram os teatros, constroem templos imensos, tem programas, né, em horários nobres da TV. Então, o fenômeno evangélico brasileiro é assim, bem eclético, né? Desde igrejas sérias que pregam a palavra, a igrejas que, gente, eu vou contar algo, talvez eu corra o risco de não ser acreditado aqui. Mas eu estava num bairro em João Pessoa e eu parei o carro, porque eu não estava acreditando no nome daquela igreja. Eu parei meu carro, parei mesmo, eu disse, não é possível, é uma visão. Porque eu parei e desci, eu disse, rapaz, na época eu não tinha celular que pudesse tirar uma foto, né, como esses recursos que tínhamos. Eu parei o carro e fiquei em frente da igreja. Eu disse, eu preciso ler direito, eu não estou lendo direito. O nome da igreja era Igreja Pentecostal Puleiro dos Anjos. Igreja Pentecostal Puleiro dos Anjos, porque anjo tem asa, né? Então, eles chegam no puleiro. Eu disse, rapaz, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Sabe, o universo evangélico, se você quiser, e tiver mal assim, um pouco deprimido, você quiser ter momentos assim de riso, coloque no YouTube a seguinte palavra, avivamento. Gente, tem a maior loucura. Eu estava ouvindo um testemunho assim, bem estranho, um pastor assim, chegou na igreja com aquela coisa da revelação, aí olhou assim para a irmã e disse, o senhor está me revelando
que Deus está curando a irmã de um câncer na próstata. A irmã, eu? Sim, e creia. Eu sim, câncer na próstata? Sim, eu, pastor. Creia, minha irmã. E a irmã ficou lá, rapaz, num conflito, num questionamento, né, científico. E o pastor continuou, e revelação, a igreja pegando fogo. Aí no final, quando todos saíram, ela chegou lá e disse: pastor, estou aqui com uma dúvida me corroendo. Qual é, minha irmã? A dúvida não vem de Deus, repreenda. Disse: pastor, é que eu não tenho próstata, pastor. Tem não, irmã? Então receba. Esta é a visão que tem sido comunicada. Então, nós dormimos com a convicção de que, de maneira alguma, eu não sei se vocês têm isso com vocês, mas sempre que a gente está fazendo a leitura bíblica, né, eu costumo ler anualmente toda a Bíblia, eu tenho um programa de leitura. Quando a gente chega no livro de Jó, a gente lê Jó com um medo tão grande. Não sei se acontece com vocês, mas quando a gente lê Jó e a gente crê que Deus está falando na palavra para a gente, tem pessoas que evitam ler o livro de Jó. Não sei qual foi o tempo que você leu Jó. Você gosta de ler aqueles versículos que Deus vai mudar a tua sorte, busque ao Senhor. Mas se você for ler o livro de Jó, você lê com medo. E se Deus estiver falando com você e dizendo assim: se prepare que vai acontecer algo assim. Ninguém aqui, né? A gente diz assim: antes Jó do que eu. Eu me lembro que eu tenho um colega que ele é professor da Escola Superior de Teologia, e ele é teólogo mesmo, é estudioso, mas ele se conscientizou que não foi chamado para ser pastor quando ele era seminarista do Betel. Ele disse que estava trabalhando num campo, né? O pastor Anderson estudou lá no Betel também, e tinha um campo, nós tínhamos que ir para o final de semana para o campo, para alguma igreja. E ele foi para uma igreja, e o pastor, então, querendo assim, ajudá-lo a ser pastor, disse: irmão, é o seguinte, esse fim de semana o irmão vai me acompanhar e você vai aconselhar uma irmã que perdeu o esposo, até agora a aposentadoria dela não saiu, ela está passando uma necessidade imensa, e você vai aconselhar, eu vou acompanhar para ver como é que você se sai nesse aconselhamento. Ele disse que ficou angustiado, mas ele foi se preparar, né? Estudou o aconselhamento, o que dizer numa hora dessa, o que falar quando alguém está sofrendo luto. E aí ele estudou todas as alternativas, as palavras, as respostas. E aí ele se preparou, chegou na casa da irmã, a irmã bem sofrida, essa irmã angustiada. Aí ele chegou e quando ela começou a falar da sua luta, de que perdeu o esposo, estava agora viúva, e que a aposentadoria não saiu, aí ele chegou e disse: irmã, lembre de Jó. E ela bem sincera disse: Deus me livre. Aí ele já ficou todo assim, sem espaço, desnorteado, mas ele tinha estudado uma outra palavra no caso desse, né? Aí ele foi logo dizendo: irmã, Jesus está voltando. Aí a irmã colocou assim a mão e disse: essa conversa eu já escuto faz tempo. Quer dizer, não tinha jeito. Então ele disse: não fui chamado para ser pastor. Amados, essa é a questão que nós estamos aqui enfrentando com relação a este assunto. No mundo tereis aflições, tereis tribulações. Agora, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, amados, nós percebemos que na igreja primitiva, o que os cristãos primitivos enfrentaram foi sofrimento. Vejam a atitude que ocorre com Pedro e João, em Atos capítulo 5, versículo 41. Atos capítulo 5, versículo 41. Abre o texto em Atos capítulo 5, versículo 41. Aqui o texto sagrado diz assim, no capítulo 5, versículo 41 de Atos: e eles se retiraram do sinédrio,
regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles saíram do sinédrio cheios de alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Foi este o sentimento que tomou conta do coração desses apóstolos. Alegria, porque eles estavam sendo considerados, eles não se achavam dignos de sofrerem por causa de Cristo. Para eles era uma honra, era um privilégio sofrer por causa de Cristo. Era um privilégio. Não eram cristãos mimados, não eram cristãos eles não eram masoquistas, eles não eram doentes, eles não tinham nenhuma patologia de gostar de sofrer, mas quando o sofrimento lhes chegava por amor a Cristo, isso para eles era uma honra. Então, o que está acontecendo é que houve uma mudança de atitude da igreja dos nossos dias em relação ao que se é esperado com relação ao cristianismo. A igreja dos nossos dias é uma igreja em que ela não está. Por isso que Jesus Cristo disse algo no sermão profético, que eu quero chamar a sua atenção, em Mateus 24. Por favor, volte ao texto de Mateus 24. Interessante que aqui Jesus Cristo diz, no versículo de número 9 e 10 de Mateus 24, olha o que Jesus diz, com relação aos últimos dias, né, com relação aos sofrimentos que irão atingir os cristãos. Ele diz assim no versículo 9 e 10 de Mateus 24, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Ficarem escandalizados. Por quê? Se escandalizar por quê? Porque esses muitos hão de se escandalizar. Por que, amados? Porque esses muitos ficarão escandalizados. Eu entendo, amados, que diante do que está começando a acontecer, essas mensagens que os cristãos escutam hoje, que na verdade são mensagens que, mais ou menos assim como um pastor que foi para uma igreja pregar, uma igreja grande, uma igreja bem tradicional, bem assim, muitas famílias nobres, famílias ricas, e ele ia passando, e o irmão puxou o paletó do pastor assim, disse, pastor, por favor, olhe, o senhor não fale nada sobre um jogo de pôquer apostado, tá? Não fale nada sobre isso não, porque aqui tem duas famílias assim, muito abençoadoras da igreja. Só que no final de semana eles gostam de se reunir para jogar um pôquerzinho apostado. É uma aposta pequena, assim, não é tanto dinheiro assim não, mas não fale nada sobre isso não, por favor. E o pastor continuou caminhando pelo corredor da igreja, e um outro puxou o paletó e disse, pastor, por favor, não fale nada sobre festa social, à beira da piscina regada com um bom uísque, porque aqui tem uma família nobre que todo sábado faz isso, promove para os amigos essa festinha com um uísque lá na piscina da mansão dele. A propósito, essa família é tão cheia do Espírito que trocou o carro do pastor, abençoou. Olhe, pense numa família abençoada. Não fale nada sobre isso não, por favor, pastor. Aí o pastor subiu ao púlpito e disse, irmãos, já me disseram tantas coisas que eu não devo pregar, que eu não sei o que eu vou pregar. Aí um irmão levanta lá atrás e diz, pastor, fala sobre os judeus. Aqui não tem nenhum judeu, pode falar sobre os judeus. Então nós vivemos um momento em que o pastor tem que falar tudo, mas não para você.
Não pode falar de mensagens que confrontem, que mensagens que convoquem você ao arrependimento. Tem que ser mensagens que massageiem o ego, mensagens que fazem cócega na alma. Tem que pensamento positivo, tem que deixar o povo para cima, né? Tem que ser isso. Então essa igreja está preparada para quê? Amados, na hora que chegar qualquer sofrimento de uma escala maior, porque observe que os discípulos foram odiados, mas foram odiados pelos judeus, foram perseguidos ali naquela localidade do Oriente. Jesus está falando de um ódio que irá atingir os seus discípulos numa escala mundial. Ele diz assim: sereis odiados por todo mundo por causa do meu nome. Essa situação irá mudar. Se você abrir em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, abra por favor, primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo 17, você tem palavras bem sérias de advertência. 1 Pedro 4, versículo 17, abra por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim o texto sagrado, em 1 Pedro 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo de Deus, o juízo, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Antes de Deus colocar as coisas lá fora em ordem, Ele irá colocar as coisas aqui dentro em ordem. Começa primeiro pela sua casa. Deus vai colocar primeiro a sua casa em ordem, para depois começar a colocar a sociedade e o mundo em ordem. Porque no novo céu e na nova terra habitará a justiça. No novo céu e na nova terra, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas antes disso acontecer, vai começar com a gente. Deus vai começar a tratar comigo, com você, para que as coisas fiquem em ordem. Ele vai começar a colocar o nosso altar em ordem. Eu não estou falando da grande tribulação, estou falando de tribulações que preparam o mundo para a grande tribulação, a grande aflição que Jesus Cristo profetizou no sermão aqui do Monte das Oliveiras. Então, amados irmãos, quando o diácono Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva, né? Saulo, ele perseguia os cristãos até a morte, fossem homens ou mulheres. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu logo uma profecia para a vida dele. Como é que a gente gosta das profecias? Teve um irmão foi para um culto de oração, onde tinha muitos profetas, e um profeta chegou lá para ele. Disse: meu servo, eis que eu te digo, que tu irás hoje contemplar a minha glória. Vou eu te levar para a glória, para tu cantares com os anjos ainda hoje. Ele colocou a mão na cabeça de Jesus: não faça uma desgraça dessa comigo, não. Gente, não é que ele não quisesse, né? Porque ninguém quer morrer, né? Na verdade, né? Ninguém deseja morrer. Mas quando você vai para um culto que você diz assim: Deus falou comigo, olha, Deus falou comigo. Geralmente você associa a palavra de Deus para você como palavras de bênção. E Deus fala isso. Deus fala assim, que vai abençoar, que vai curar, vai abrir portas. Eu não tenho dificuldade de acreditar. Mas olha o que foi que o Senhor disse para Paulo com relação à sua vida,
Abre em Atos, capítulo 9. Capítulo 9 de Atos, versículo 16. Quando o Senhor fala para Ananias, ele está relutante em ter com Paulo. E aí, no capítulo 9, versículo 16, o Senhor fala, começando, nós podemos aqui, versículo 15 e 16, para nós termos uma visão correta do contexto de Atos. É o Senhor falando para Ananias. Ananias está lá relutando para não ir ter com Saulo, mas o Senhor diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa, quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Aqui está, irmãos, uma palavra para Paulo. Olha, ele foi escolhido para sofrer pelo meu nome. Como você se sentiria se o Senhor hoje chegasse aí para você como profeta e dissesse: meu servo, minha serva, eu te escolhi para sofrer pelo meu nome? A gente iria ficar assim, chateado com Deus. Porque eu quero ser feliz. Mas é interessante que o nosso conceito de felicidade não é o conceito de felicidade de Jesus. O que é muito interessante, amados, é que Jesus, ele é chamado por Isaías de homem de dores, que sabe o que é sofrer. Isaías capítulo 53 chama Jesus de homem de dores. Eu não estou querendo dizer que Jesus Cristo tenha sido uma pessoa mal-humorada, de mal da vida, não, nada disso. Jesus Cristo era com certeza alguém muito cheio da alegria do Senhor, comunicava graça. Mas não é muito interessante você ler os evangelhos e por 2 vezes você lê, está lá no texto, que Jesus chorou, e não existe um só versículo que diga que ele sorriu? Não é interessante? Vocês já pararam para pensar nessa questão? Por 2 vezes, em João 11, em Lucas 19, o texto sagrado afirma que Jesus chorou. Mas nenhuma vez, não estou dizendo que ele não tivesse tido um momento de alegria, Jesus sorriu com certeza. Porque o sorriso faz parte da alegria, é bom sorrir. Eu pessoalmente gosto muito de sorrir, de histórias que a gente ri, é bom demais. Mas não é interessante que o texto, ele registra por 2 vezes que Jesus chorou, mas não tenha feito nenhum registro que ele tenha sorrido? Por quê? E o que é mais interessante, amados, vocês sabem que o sofrimento envelhece a pessoa, não é? Vocês já encontraram uma pessoa que está sofrendo demais e você olha para a pessoa assim, ela envelhece. Jesus Cristo, quando ele começou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos. Então, segundo os registros bíblicos e o tempo de ministério, ele viveu até 33 anos. Então, uma pessoa com 30 anos ou 33 anos é uma pessoa jovem. Mas quando Jesus disse, lá no capítulo 8 de João, antes que Abraão existisse, eu sou, sabe o que foi que os judeus disseram para Jesus? Tu ainda não tens 50 anos e dizes que antes de Abraão existisse, eu sou? Eles olharam para Jesus e viram uma pessoa com aproximadamente 50 anos, tendo Jesus entre 30 e 33 anos de idade. Sabe qual é um dos mais presentes sentimentos no coração de Jesus? Que você lê nos evangelhos. Eu tenho um livro que infelizmente ele está esgotado, mas
é um dos mais brilhantes livros sobre o Jesus histórico. O nome do livro é O Jesus Histórico, do Dr. Otto Borchert. Otto Borchert. Ele foi lançado por editora Vida Nova, mas está esgotado. É um estudo minucioso sobre a pessoa de Jesus, suas emoções. Tem um capítulo lá só sobre as emoções de Jesus. Sabe qual uma das emoções que mais o texto sagrado registra de Jesus? É a palavra, a emoção chamada de compaixão. Compaixão é sofrer com. Jesus sofria com as pessoas. Jesus sofria com os sofredores. Jesus, ele sofria com o outro, ele não era insensível, indiferente. Então, para Jesus, viver entre os sofredores era sofrer com eles. E isso lhe trouxe uma velhice prematura, isso lhe envelheceu a ponto dos judeus, quando ouviram Jesus dizer, antes de Abraão existir, eu sou, eles chegaram a dizer, tu não tens ainda 50 anos, e já dizes isso? Meus amados, quem gostaria aqui de ter um ministério tão abençoado como o do apóstolo Paulo? Você faria essa oração para Jesus? Senhor, dá-me um ministério. Foi abençoado ou não foi o ministério de Paulo? Sim ou não, irmãos? Eu não estou sentindo convicção, sim. Não me passou assim muita segurança, não. O ministério de Paulo foi abençoado. Ele escreveu quantas cartas? 13. Igrejas fundadas por Paulo. Paulo fundou as igrejas. Paulo foi usado pelo... Irmãos, Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras que aos mortais não são lícitas de serem ditas. Você já parou para pensar nesse privilégio? Paulo vivia a vida dele com um segredo de Deus e não podia dizer a ninguém esse segredo. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Paulo, porque lá não vai ter segredo mais. Eu vou chegar mais a Paulo e vem cá. A paz e a graça do Senhor, Paulo. Paz. Dê um abraço aqui. Que eu vou fazer duas perguntas para Paulo. Qual era o espinho na carne dele? E vou fazer essa pergunta. O que foi que Jesus lhe disse no terceiro céu que você nunca contou a ninguém? Ele vivia com um segredo de Deus. Já pensou? Paulo era um homem de muita confiança, né? Porque guardar segredo... Porque esse negócio de guardar segredo é um problema na igreja hoje. 4 irmãos estavam tentando criar um grupo de comunhão e resolveram então viver Tiago capítulo, né? Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E eles criaram um grupo de comunhão, de oração, e disseram, então vamos agora confessar os nossos pecados, para cada um orar. Aí o primeiro irmão disse, irmão, ore por mim. Eu tenho um problema tão sério com dinheiro, irmãos. Eu não consigo ser honesto nos meus negócios. Eu não consigo deixar de sonegar. Eu só quero dinheiro, lucrar, ganhar. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu quero ganhar. Não... irmão, orem por mim, eu tenho um problema muito grande com dinheiro. Um outro irmão abriu o coração e disse, amados, orem por mim porque eu tenho um problema com a bebida. Eu não posso tocar, olhe... eu não posso beber nada, se eu tocar numa taça de vinho, pronto, já me acabei, eu não tenho um domínio próprio, orem por mim, meu problema é com a bebida. Há um outro irmão bem angustiado, disse, irmão, orem por mim, eu tenho um problema muito sério na área sexual, eu tenho muita tentação, eu não consigo, sabe, é uma luta, irmão, orem por mim. Aí um quarto irmão bem caladinho lá, calado,
bem caladinho, bem contrito assim. Aí os irmãos olharam assim para ele: e você não vai contar não o seu pecado? Vai confessar? Ai, irmãos, orem por mim. Eu sou tão fofoqueiro. Eu estou a fim de sair daqui e contar tudo que vocês estão fazendo. Olha, ore por mim que eu estou a fim de contar tudo que vocês estão. Amados, nós vivemos esse dilema, né? Essa história. Mas, amados, Paulo era uma pessoa que guardou um segredo. Agora, quem desejaria, na sua vida, você teria assim, coragem de dizer: Senhor, me dê o ministério que Paulo teve. Eu quero ser usado pelo Senhor como Paulo foi usado. Bem, vamos ler um pouco sobre as aventuras do apóstolo Paulo. Abra aí, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ouvidão. Rapaz, todo ano, Europa, Cancún, Caribe, a conta bancária na Suíça, e assistir anualmente o GP de Mônaco, a decisão da Champions League, Vidão, que vida, quem gostaria dessa vida? Eu vou pedir para que essa vida aconteça com você, tá certo? A pessoa, se Deus estiver falando, dizendo: olha, você vai viver isso aqui, meu filho. Isso aqui vai acontecer também com você. Sua vida vai ser assim, por amor a mim. Eu não sei se você virá à noite mais. Não vou continuar esse congresso não é de profecia, é de profecia do agouro. Esse profeta é profeta do agouro. Mas olha o que diz aqui no capítulo 11, a partir do verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Eu acho que o mais perigoso vem agora, porque bandido é bandido e a gente já sabe. Mas eu acho que o mais perigoso é esse aqui. Porque esse aqui é o inimigo invisível. Em perigos entre falsos irmãos. Esse é mais perigoso do que o assaltante que está com a arma. Porque já disse para que veio, né? Esse aqui dá paz, lhe abraça, diz que lhe ama. Na primeira oportunidade, se puder lhe destruir, porque não pode, ele não irá pensar 2 vezes. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes. Aí eu fico pensando, teve um apóstolo aí, que ele, numa mensagem dele, ele chegou a dizer que quando Paulo orienta Timóteo a não só tomar água, mas misturar com água um pouco de vinho, por causa das constantes enfermidades de Timóteo, estomacais. Timóteo era um rapaz muito introspectivo, muito tímido, e é muito próprio dos tímidos, dos introspectivos, de pessoas que guardam muito suas emoções, terem problemas, né, nessa área.
problemas estomacais. Então Timóteo tinha. Então Paulo, naquela época, a água ali não eram águas tratadas, né? Eram águas que tinham muitas doenças. Então, com frequência, como o vinho é um antisséptico, os orientais costumavam colocar um pouco de vinho dentro das águas para beberem e ficarem livres dessas doenças que eram trazidas nas águas. Então Paulo, naquele momento, nem disse que ia orar por Timóteo, dizendo: Jesus, olha, Timóteo, eu vou orar para Jesus lhe curar. Olha que era Paulo, viu? O lenço dele ungido, quando ele pegava o lencinho dele e ungia, os aventais de Paulo, tivesse doente, demoniado, embora. Mas naquele momento, Paulo disse a Timóteo: olha, não tome somente água, mas um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. É esse apóstolo, chamado apóstolo, que levou o galão d'água nas costas, em sacrifício a Cristo, né? Com um chapéu na cabeça, essa coisa toda. Ele chegou a dizer que Paulo era ele disse: olha, de apóstolo para apóstolo. Você vê que a conversa é outra entre esse pessoal. De apóstolo para apóstolo. Paulo era um apóstolo muito fraco. Porque se Timóteo fosse membro da minha igreja, ele iria ser curado hoje. Amados, Paulo fala aqui: em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Eu fico pensando, como é que se Paulo teria espaço no púlpito das igrejas dos nossos dias? Será que ele teria espaço num púlpito de uma igreja? Paulo passou fome. Paulo ficou sem roupa. Paulo passou frio. Essas são as tribulações presentes que atingem a igreja. E que nós não estamos livres dela. Nós não estamos livres. A propósito, eu li um texto muito interessante sobre a igreja onde o apóstolo Paulo não seria pastor. É o seguinte: conta-se que uma igreja ficou sem pastor, e essa igreja tinha a prática de eleger seus pastores. Vários pastores eram convidados, pregavam, e a igreja se reunia e elegia aquele que ela se identificasse melhor. Aí um irmão, sabendo disso, escreveu uma carta pseudímica, né? Uma carta em que ele usou um outro nome. E aí ele disse: olha, eu soube que o púlpito de vocês, a igreja de vocês está sem pastor, está procurando candidatos, e aqui eu quero me apresentar como candidato, e eu vou dizer aqui as minhas qualidades. O meu ministério é marcado pelo ensino, Deus tem me dado um conhecimento profundo da sua palavra, eu também tenho um ministério marcado por milagres, mas existem algumas coisas que eu quero ser muito sincero com vocês, dizia a carta para os oficiais daquela igreja. Eu não tenho uma memória muito boa. Eu batizei algumas pessoas, outras eu não lembro se eu batizei. Eu também não gosto de boa saúde, eu tenho enfermidades constantes. Outra coisa também que eu gostaria de dizer a vocês é que eu não tenho um bom relacionamento com as autoridades religiosas por onde eu ando. Os meus sermões, com frequência, não terminam com pessoas dizendo amém, terminam com tumulto. Eu tenho que, muitas vezes, fugir depois que eu prego. Então, meus sermões são muito tumultuados. Eu também já estive preso algumas vezes, né? E eu gostaria de saber se vocês querem me ouvir, ou saber se há uma possibilidade de eu ser pastor na igreja de vocês. Aí um oficial se levantou na igreja e disse: meu irmão, é até uma afronta para a nossa respeitada igreja o senhor trazer o nome de um pastor
de um baderneiro desse, um pastor que não sabe se relacionar com as autoridades religiosas, um homem que já... Como é que nós vamos nos apresentar diante da sociedade se o nosso pastor já esteve preso várias vezes? Como é que pode? Com que cara eu vou falar com meus filhos que o meu pastor já esteve várias vezes na cadeia? Olha, num homem que não tem boa saúde, a gente está precisando de um pastor jovem, cheio de vigor. Esse negócio de sinais, de milagres, isso acontece com os outros também. Mas, irmão, isso é um afronto. O senhor deveria ter um respeito à nossa igreja, de trazer o nome de um homem deste para ser pastor da nossa igreja. Quem é esse homem? Ele disse, o apóstolo Paulo. Não seria pastor ali. Ele seria para o seu pastor, Paulo? Hein? Você gostaria de ser membro da igreja do apóstolo Paulo? Mesmo? Na Vera? É amém mesmo? De um pastor que ele diz, olha, vamos sofrer com o evangelho. Vamos sofrer pelo evangelho. Agora, amados, existe uma tribulação futura. Vamos voltar para o texto de Mateus até um intervalo. Então, a tribulação futura depois do coffee break.